Quero convidar os irmãos ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 43 a 52. Essa será a nossa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus, seguido por um jovem coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Essa é a palavra do Senhor. Acabei lendo um subtítulo aí no embalo. Vamos pedir a graça do Senhor nesse momento e a sua iluminação. Deus bendito, nós estamos diante da tua palavra e precisamos ser iluminados pelo Santo Espírito do Senhor. Ajuda-nos, portanto, a ouvi-lo, a respondê-lo. Edifica em nós a fé, a esperança, e corrige em nós o coração. No nome de Jesus. Amém. Era noite. Não uma noite serena de verão, mas uma noite tensa. Numa cidade que já dormia enquanto alguns ainda vigiavam. No jardim do Getsêmani, o cheiro das oliveiras se misturava ao silêncio pesado, aquele silêncio que antecede a violência. Jesus estava ali, não fugindo, não se escondendo, esperando. E então, pela trilha estreita, surgem tochas. O silêncio dá lugar ao burburinho, ao barulho do metal, do couro, das sandálias batendo contra a terra. É marcha, é tumulto, é ameaça. É uma multidão, não de um exército romano, mas de um grupo perplexo, armado com espadas e pedaços de pau. À sua frente, Judas. Agora, não como um discípulo, mas como um guia de homens armados e mal intencionados. Ele se aproxima, não com gritos, nem com acusação pública, não com um dedo apontado, mas com a proximidade. Ele se chega com um beijo. O gesto mais íntimo entre amigos, que naquela noite se transforma na arma mais fria, na espada mais afiada. A ironia é quase insuportável. De um lado, mãos que seguram espadas precisam de um beijo para identificar a quem deve prender, a quem podem ferir. É assim que Marcos nos ambienta a agonia que precede o ápice das dores na crucificação. A dor do jardim, a madrugada mais densa que antecede a crucificação.
Ele nos coloca preparados para o que vai acontecer. E nesse jardim nós somos apresentados ao embate de lógicas, ao choque de perspectivas, onde a lógica da espada tem que enfrentar dois outros modos de ver a vida, ou duas outras lógicas, a da cruz e a do reino, e com elas dialogar. A lógica da espada e a da cruz, e as juntas se achegam para encarar a lógica do reino. Todas elas entram em choque nesse jardim. Porque a pergunta não é apenas o que Judas fez, por que traiu, mas porque muitas vezes somos capazes, ainda que discípulos, ainda que caminhando com Jesus, de agir como Ele. Talvez vamos perceber que, se não agimos como Judas, talvez é fácil agir como Pedro. E se não agirmos como Judas e como Pedro, podemos agir como soldados romanos, ou como os escribas e religiosos que enviam soldados. E isso é amargamente frustrante quando deflagrado em nós, porque nós gostaríamos que fosse diferente. Mas é porque existem lógicas que nos ditam a forma de ver o mundo. E elas nos influenciam bastante. Perceba que a Bíblia nos mostra essas lógicas desde o começo. Há uma espada na criação de Deus. Bem utilizada ou mal utilizada, mas há a espada. Se você se lembrar bem, Deus criou um jardim, e nesse jardim o homem tinha encontro com ele. Gênesis 2:8. Plantou Deus, ou colocou Deus um jardim no Éden. Éden, a porção seca, um jardim colocado. E esse jardim é o ponto de encontro com o ser humano. É ali que o homem vai para ter comunhão com Deus, e de Deus ouvir sobre a vida, ouvir sobre o viver, sobre o próprio Deus e sobre si próprio. Mas após o pecado, o homem é expulso da presença de Deus, que se encontrava com ele diariamente no jardim. Então o jardim é bloqueado para que o homem não volte, mas não é apenas proibido de entrar, ele é punido se entrar. Porque Deus coloca uma espada flamejante na porta do jardim, que andava de um lado para o outro, e qualquer reaproximação da presença de Deus teria que lidar com a espada flamejante. Não dá mais para acessar a Deus. E o homem tem que sair dali, porque ele não é capaz de suportar a espada que dá acesso à santa presença de Deus, porque o homem agora é pecador. A partir dali nós vamos ver a lógica da espada imperando. Um irmão mata o outro, numa tentativa de domínio e controle. Depois esse mesmo agente, chamado Caim, edifica a primeira cidade. Essas cidades vão ser marcadas por uma forma de viver que eventualmente Deus vai ter que destruir as cidades. E você vai percebendo o conflito de espadas. A pecaminosa que quer domínio e controle, e a santa e justa que aplica então justiça. E nós vamos aprendendo essa lógica. Mas os profetas vão anunciando que dá para viver de outro jeito. Que existe um jeito diferente de viver. Que há um reino por vir, porque tem um rei profetizado. E os profetas antigos vão falando do reino de Deus, que um dia virá. E esse rei que virá é profetizado como Messias, alguém que se entrega, alguém que é sacerdote, que serve. E quando chegamos no ápice da profecia e do profetismo, sob Isaías, nos é dito que esse rei prometido, embora libertador e soberano,
vem como não apenas servo, mas servo que sofre, servo que se entrega, que sacrifica e que cria algo novo. Esse será o rebento da herança de Davi. E a partir desse momento tão antigo, nós já somos confrontados com um reino que não se conforma com os moldes do pensamento desse mundo, que tem muito mais facilidade de ter a lógica da espada como preponderante. Quando chegamos aos evangelhos, o próprio Jesus anuncia um reino que não funciona como os demais reinos da terra. Ele cura, mas não domina territórios. Ele expulsa demônios, mas não derruba governos. Ele ensina, mas não ameaça com armas. E em vários momentos, ele diz explicitamente que, embora seja um com o Pai, Rei dos Reis, ele vem morrer. Ele vem sofrer, ser humilhado e dar a sua vida em resgate de muitos. Por mais que para nós seja fácil olhar para isso em retrospectiva e encararmos a redenção como motivo de alegria, se coloque na pele dos discípulos que esperaram a vida toda para que as profecias do Antigo Testamento fossem verdadeiras. E agora que Cristo chega e começa a declará-las em si como o cumprimento de palavras tão antigas e de esperanças tão velhas, ele reforça a ideia de sofrimento, de humilhação e de morte, explicitamente, no capítulo 8 de Marcos é dito. Bom, a reação de Pedro talvez represente o sentimento de muitos discípulos que foram pegos desavisados. Não porque não fora dito, como acabamos de relembrar, mas por conta de expectativas, por conta da lógica da espada que impera em nossos corações mais facilmente, na ótica pecaminosa que temos. Pedro chama Jesus à parte quando está explicando que ele vai ser traído, que ele vai sofrer, que ele vai ser humilhado e que vai morrer. E diz o texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que Pedro chama-o à parte e começa a reprová-lo. Reprová-lo. Dizendo: Senhor, errou. Aí o senhor está fora da visão. Com todo o respeito. Mas deixa eu te falar como é que a gente estava esperando. Eu aqui imaginando. Essa é a hora do Senhor preparar o exército de anjos e a gente pôr para quebrar aqui, ó, na Galileia, na Judéia, na Samaria. Ah, Roma que nos aguarde. Quando Gabriel for à frente com as suas asas abertas. Senhor, dá para usar aquela espada que pega fogo? Por favor. Nunca te pedi nada. Não, o rei vem sofrer. E de sofrimento os judeus já entendem, já estão cansados. De dor os judeus já conhecem. E dela estão exaustos. E o seu líder finalmente chegou. E anuncia um rei que sofre. Um rei que sangra. Não há romantismo na perspectiva de muitos dos seus discípulos. Não há heroísmo no martírio. Há desespero e uma aparente perda de controle. No capítulo 6, Jesus envia os discípulos em uma missão sem ouro, sem 2 túnicas, sem sacolas e sem armas. Meio que preparando eles para esse teste, que anunciava sem palavras, que a teologia do reino é: vocês não conquistarão o mundo com armas. Esse envio funciona como um prelúdio, como eu disse, meio que silencioso, para o que vai acontecer no capítulo 14. Porque é chegada a hora que eles terão que lidar contra armas de outros. E a espada será erguida contra Jesus. Do capítulo 11 em diante, o conflito com as autoridades cresce. Jesus entra finalmente em Jerusalém. Purifica o templo daquele jeito que vocês sabem. E isso causa uma revolta triplicada. Mas
Aqui, você percebe que quanto mais ele vai revelando o reino, quanto mais ele vai falando desse reino invisível que cresce, que chegou a hora, mais as autoridades vão mostrando o fio da espada, vão desembainhando as suas ameaças. E quando chegamos, então, finalmente, nesse recorte do Evangelho, no capítulo 14, o confronto se torna inevitável. E é numa madrugada, onde Jesus agoniza uma oração sofrida, porque entende perfeitamente o que está por acontecer. Onde a ira dos homens não significa muita coisa perto do que ele vai enfrentar, que é a ira de Deus contra o pecado do mundo. O texto nos diz que Jesus chega a suar sangue. Tal aquele momento agudo de sofrimento espiritual e fisiológico. Jesus acabou de orar. Os discípulos acabaram de dormir. Judas acabou de negociar. E os sacerdotes acabaram de enviar a turba. É esse o momento que está diante de nós. Os soldados então se juntam. E é dentro dessa convergência que Marcos escreve para nós. E logo chegou Judas. Não há suspense, não há surpresa. E é inevitável que essas lógicas se choquem no jardim. A espada de um lado, a cruz em perspectiva de outro, e o reino pressuposto, mais uma vez, silenciosamente cobre tudo. E isso tem tudo a ver com a gente. Acontece um beijo que mostra intimidade. Há espadas que falam de domínio. Tem paus, porretes, que falam de brutalidade e de força. Um corte acontece por parte dos discípulos e denota violência. Um foge e mostra covardia. Mas tem um dentre todos os presentes que se entrega. E nessa entrega mostra não pacifismo, não covardia, não mera renúncia, mas fala de redenção. Porque como ovelha muda, ele seria levado aos tosquiadores e não abriria a boca. É assim que ele faz. Eu quero saber o que é. É um rato? Tá bom. Tá. Eu tô sem óculos, mas eu enxergo 4 fileiras aqui. Tá bom. Mas não se preocupe. É meu amigo. Retomando, ela estava na parte tão dramática, tá? Mas foi profetizado em Isaías 53 que ele iria como ovelha muda e não abriria a boca na presença dos seus tosquiadores. Está acontecendo, a escritura está se cumprindo. Ele se entrega e Pedro mais uma vez age de forma absolutamente compreensível por nós. Que satisfatório ver a orelha do soldado romano no chão. Mas o reino de Deus é diferente. E é mais diferente do que parece. Porque o contrário de cortar a orelha de um inimigo, poderia ser mera rendição, mero pacifismo. O reino de Deus não é assim. Ele é ativo demais para ser pacifista. Ele é pacificador, como quem conquista a paz. Não é apenas negação da violência, isenção
ou omissão. O reino de Deus é ativo na sua proposta. Não há discurso de Jesus aqui. Não há uma resistência armada por parte dele. Há apenas uma frase que, como um clarão num quarto escuro, explica tudo e revela toda a história numa madrugada. Isto é para que se cumpram as Escrituras. As espadas ali, nem os porretes, não prendem Jesus. As Escrituras é que entregam Jesus. Porque o reino de Deus não é tomado pela força, mas por soberania. E por mais paradoxal que possa ser, a soberania de Deus se executa de forma silenciosa, indetível, complexa, minuciosa, e usa desígnios que nós jamais imaginaríamos, e está se cumprindo agora. É nesse cenário que a gente observa o choque dessas lógicas. E eu quero examinar com vocês a primeira delas, de forma mais profunda, a lógica da espada, que fala de domínio e poder. Quando Marcos nos mostra Judas trazendo a turba com espadas e paus, ele está iluminando algo que é mais profundo do que simplesmente mostrar a prisão de Jesus. Ele está mostrando como o mundo funciona, como que a lógica da espada parte de um pressuposto essencial. A realidade só é controlada pela força, seja força física, seja institucional, seja simbólica. Isso faz sentido para o ser humano. Eu mencionei os primeiros seres humanos, como que o domínio e o senso de controle fizeram sentido para os primeiros seres humanos. E continuou fazendo. A Torre de Babel mostra para nós um profundo senso de dominação e controle do ser humano consigo mesmo. Mas dali para frente, essa é a nossa linguagem. A linguagem do controle, da dominação. Essa força pode ser exercida de maneiras distintas, como, por exemplo, força institucional. Os sacerdotes enviam o grupo. Há força estrutural aqui no controle. O sistema religioso tem medo de perder espaço, de perder o controle do povo. Há força psicológica. O beijo de Judas manipula afeto, ou pelo menos pressupõe isso. Todas essas manifestações, institucional, força bruta com paus e espadas, força estrutural, força psicológica, elas são manifestações ou expressões de um mesmo princípio: poder como domínio, poder como meio para exercer controle. E se formos honestos, veremos que essa lógica não é exclusiva do Getsêmani. Não é exclusiva da turba com paus e espadas. Não é mérito próprio dos religiosos, escribas e fariseus do tempo de Jesus. Essa lógica permeia a nossa cultura. Permeia nossas políticas. Permeia nosso judiciário. Permeia nossos lares. Permeia o nosso, infelizmente, o nosso coração. Nós temos sede e celebramos controle. Empresas são construídas sobre a ideia de que quem não controla é controlado. Políticas públicas frequentemente tratam pessoas como partes de uma máquina. Redes sociais nos condicionam a buscar poder simbólico, like, prestígio, influência. Autoridades, com a caneta na mão, exercem domínio, muitas vezes com crueldade, desproporções, desmandos e corrupção. Porque podem no poder e porque querem controle. Controle. Dê uma olhada
nos últimos dias, sem fazer nenhum juízo de valor. Há uma multidão imensa hoje, pela manhã e nos últimos dias, caminhando até Brasília. Imensa, é um ato político. Se bom ou ruim, não vou entrar no ponto. Mas você percebeu que não dá para confiar mais na imprensa brasileira. Nenhum crédito. Pelo silêncio e pela omissão. Sabe o que é isso? Estou dando um recorte relevante. Controle. Controle de informação. Da próxima vez que uma força política falar sobre controle de rede social, você sabe do que está se tratando. Controle de informação. Controle é algo absolutamente tentador. Exercer domínio é algo absolutamente tentador. Estou fazendo um recorte político, público, de poderes institucionais, mas poderia estar falando do nosso coração. O teólogo Kevin Van Hooser diz o seguinte: o coração moderno não é neutro. Ele é formado por liturgias seculares que treinam o amor humano para amar controle. Treinam o coração humano para amar controle. Há treinamentos, e eu concordo com ele, há condicionamento. O mundo disciplina o coração a acreditar que a vida só funciona se eu estiver no comando. Amamos controle e tememos perdê-lo. Essa lógica que aparece frequentemente em relacionamentos familiares, nos nossos laços mais próximos e afetivos. Pais entendem que precisam controlar e que isso é amar. Cônjuges acreditam que vencer discussões é construir intimidade. Filhos acreditam que autonomia significa rejeitar qualquer autoridade por sua vez. E cada um, a seu modo, impõe a sua própria espada. Alguns com palavras duras, outros com silêncio frio, outros com chantagem emocional, outros com indiferença, outros querendo mais evidência. Cada um embanha e desembanha sua própria espada. Eu vim agora de uma temporada de pré-adolescentes, de adolescentes. Já há alguns anos eu participo ali. E na turma dos juniores, tem uma personagem, não vou dizer nem se é homem ou se é mulher, que não é da nossa região, é de mais longe um pouco, mas com muito carinho a equipe já percebeu. Falou assim, esse acampamento vai ter um episódio de desmaio dela. E nós já estamos treinados. E não deu outra. A equipe já estava vacinada. No primeiro acampamento se assustou muito. No segundo estranhou. No terceiro já esperava. Essa era uma forma insegura, juvenil no caso, de exigir atenção. E a equipe foi aprendendo a olhar com os olhos certos. Não tão simplesmente para ignorar o que tem que ignorar, mas também para acolher da forma certa e poder alcançar o coração onde está precisando. Eu estou citando esse recorte porque começa lá da birra da infância, que num primeiro momento é um descontrole, quando a criança não sabe lidar com a frustração. O corpo todo se agita. Ela está lidando com os primeiros lances de ira, de frustração, como eu disse. O corpo se agita, esperneia, grita e tenta, ainda com uma mentalidade da primeira infância, que chorava para ser atendido antes da verbalização, e agora talvez ainda lembra, funcionava. Aos gritos e choro funcionava. E a gente tem que lidar com uma mente mais madura, com uma experiência de vida mais calejada, ainda que seja pai de primeira viagem, mães de primeira viagem, a gente tem que aprender a dar acolhimento ao mesmo tempo que disciplina, e nesse
misto, ensinando o caminho. Mas essa é uma atitude de exercer controle. Pais querem poder dominar e controlar e se frustram logo cedo, que não conseguem controlar, não são feitos de circuitos elétricos, não tem controle remoto, não é a sua Alexa. E filhos têm que entender logo cedo que podem até tentar, mas não podem controlar o ser humano que está sobre ele. Alguns pais se deixam vencer e se deixam dominar. E essas birras podem só aumentar. E normalmente, se alimentadas, podem chegar até 45 anos de idade. Cuidado com seus adolescentes depois dos 30. Cônjuges, desde o namoro, supõem que precisam controlar. E tem muito namorado querendo controlar namorado. Namoro, que deveria ser a parte mais leve para se conhecer e saber se vale a pena avançar. Se tem condição de comum acordo nas áreas mais centrais da vida, incluindo a fé. E principalmente, para saber se isso pode virar um planejamento de noivado e aliança de um casamento. Mas é leve, porque é desfazível. Na leveza de um namoro e na superficialidade devida a um namoro em todos os aspectos. Tem gente querendo controlar o outro. Mas não fica só nos relacionamentos amorosos, não. A gente acabou de vir do Natal. Você tem ali uma irmã, um cunhado, uma tia que dá o showzinho lá para tentar controlar todo mundo e fazer a vontade dela na sobremesa do Natal. Tem ou não tem? Talvez você seja essa pessoa. E talvez alguém precise te falar. É difícil se enxergar. A gente ama controle. E muitas vezes não percebe que o nosso coração é faminto por controle. No jardim, Pedro impunha a espada. Ele acredita que está defendendo Jesus, mas ele está precisamente aplicando a lógica do inimigo, a lógica combatida por Cristo, a quem ele defende. E isso nos ensina que na lógica do reino não basta ter boas intenções, precisamos operar pela lógica certa. Pedro quer defender, Pedro quer guardar, é um ato de amor até com resultado enganoso. João Calvino chegou a dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos e os ídolos exigem poder para sobreviver. Esse coração nosso tem sede por domínio. E domínio não é só quem fala alto e grosso, não. Tem gente que se vitimiza, que se fragiliza. E isso é uma forma de obter atenção, domínio e controle. Eu citei o caso do acampamento, para citar um exemplo. Mas tem cônjuges que fazem isso, tem filhos que fazem isso. Tem gente no ambiente de trabalho que fazem isso. Está sempre numa atitude de pena, de dó, para controlar as outras pessoas. Não é só manifesto na autoridade arrogante, mas também no vitimismo compadecido e cheio de autopiedade. Quando idolatramos segurança, podemos sacrificar relacionamentos. Quando idolatramos reputação, sacrificamos integridade. Quando idolatramos controle, sacrificamos paz. Mas note, por mais ameaçadora que seja a lógica da espada, ela é frágil. A espada pode prender, mas ela não convence. E muito menos transforma. Ela pode até dominar e vencer no curto prazo, mas ela não constrói, ela não edifica no longo prazo. Na verdade, quanto mais a espada é usada, mais ela reforça a necessidade de continuar sendo usada. Isso vale tanto para o totalitarismo quanto para o vitimismo.
Quando a gente aplica isso à vida profissional, a lógica da espada se expressa através de competição predatória. Talvez você já tenha participado de uma reunião onde os argumentos não eram avaliados por sabedoria, por contundência, por ser oportunos ou não, mas pelo volume da voz, pelo cargo, pelo peso da autoridade. Ali a lógica da espada está ativa. O mais forte vence. Você tem algum recorte assim na sua história, na sua vida? E repito, talvez você seja essa pessoa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, na sua igreja. John Piper certa vez disse assim: toda força humana sem Cristo é uma tentativa de força autodevoradora. Toda força humana sem Cristo é apenas uma força autodevoradora. Ela não sustenta, ela consome. E consome. E é muito difícil manter do poder e domínio. Por isso não é surpreendente que Judas chegue com espadas, que Pedro aponte a espada. O surpreendente é que Cristo não usa espada nenhuma, mesmo tendo uma que pode sair da sua boca. E essa é a surpresa que nos leva ao segundo ponto. A lógica da espada tem que lidar com a lógica da cruz. E essa fala de entrega e sacrifício. E entenda essa lógica como que uma ponte para o reino. A gente não para na cruz. A cruz não é um ponto de chegada. A cruz é a ponte imprescindível da vida humana para se achegar a Deus e ser enviado para o reino. Uma ponte imprescindível. Precisamos atravessá-la. Cristo tem que atravessá-la. Mas não é onde nós paramos a caminhada. Não é onde Cristo reúne os seus discípulos. É por onde eles passam. Quando Jesus disse: saístes com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um salteador. Nessa pergunta ele está revelando a oposição dessas lógicas. Ele não está dizendo apenas que a força deles é injustificada, mas que a leitura que fazem do reino está equivocada. Para eles, qualquer poder que ameace sua estrutura deve ser subjugado pela força. Para Jesus, o poder que realmente importa está se manifestando no extremo oposto. A cabeça da serpente está sendo esmagada violentamente pela entrega, pelo sangramento do herói, não pelo triunfo de sobrevoo, de esmagamento dos inimigos, mas pela entrega. A rendição muda. Essa é a manifestação do poder de Deus que tira o pecado do mundo. Deus está lidando com um problema muito profundo, o pecado humano. A lógica da cruz não é passividade, ela é um ato, ela é ativa, ela é aplicada, ela está em movimento, não é fraqueza, é força do tipo mais raro, força de não priorizar a si próprio e a própria segurança, sacrifício. Me disse ter uma força mais exigente do que essa. Não é difícil se amar. Não é difícil. Estou estudando tanto para passar no concurso. Seu concurso, seus estudos, sua vida. Estou malhando tanto na academia, mas está tão difícil de ir. É difícil mesmo. Seu corpo, sua saúde. Para si. Estou fazendo uma dieta, mas está tão difícil. Difícil? Difícil mesmo.
Mas por que é tudo tão difícil fazer essas coisas? Trabalhar bastante, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar dos estudos, porque nós estamos abrindo mão de certos confortos para nós, preferíveis. Ao invés de estudar, fazer alguma coisa mais confortável, ao invés de estar numa academia ou no exercício físico, estar no sofá mais confortável da casa, ou num passeio num parque gostoso da cidade, ao invés de estar fazendo uma restrição alimentar, comendo qualquer coisa que gostemos, que gostamos. Isso é conforto, de prioridades, de preferências, melhor dizendo. Mas ainda assim é para si. Não é difícil viver uma vida para si. Difícil é viver vida para alguém que não eu. Difícil é eu chegar em casa cansado e meu filho falar o seguinte: brinca comigo. É difícil. E por que é difícil? É difícil brincar? Não. É difícil fazer algo por outro, no lugar de fazer algo para mim. É difícil priorizar o tempo da esposa para ela. Isso é difícil. Falar assim, ó, vou dar esse exemplo agora e vai ser um tiro no pé. Querida, vou ficar com as crianças, vá passear. Espero que vocês entenderam. Entende? Difícil é a gente priorizar o outro. Que fala assim, amigo, estou passando por um problema, você pode me ouvir? E dá tempo para o outro. Isso é difícil. Sabe por que é difícil? Embora tão ordinário seja cada um desses exemplos, embora tão corriqueiro e tão pueril podem ser, é porque mexem com sacrifício. Não é difícil trabalhar para aumentar o patrimônio. Difícil é trabalhar para ajudar outro. Não é difícil gastar o dinheiro num calçado novo. Difícil é pegar o dinheiro e dar um pouco para um estranho. Não é? Difícil é dar. Porque sacrifício demanda da maior carga de força. A lógica da cruz fala de sacrifício. Enquanto a espada busca proteger o eu, a cruz se oferece pelo outro. Enquanto a espada busca ordem através da coerção, da ameaça, a cruz inaugura paz através de redenção. Enquanto a espada diz, viva ou morra, a cruz diz, eu morro, você vive. Aqui é uma doutrina imprescindível da substituição vicária de Cristo, da expiação completa que Cristo faz. Isto é, como Ele perdoa pecados, nos substituindo na pena que nos cabia. Ele a recebe e nos substitui efetivamente. Esta é a substituição vicária de Cristo, a expiação suficiente. Ele perdoa, expia pecados, recebendo a ira e a condenação. O Getsêmani é parte desse enfrentamento da pena. Não esgota, não resume, mas é imprescindível. A partir dali, Cristo não sai derrotado. Ele sai vencendo, ainda que em algemas, ainda que direto para a cruz, ainda que não volte mais desse caminho de dor. Ele está tomando o cálice da ira. Ele está lidando com a espada que estava na frente do jardim, lá no Éden.
Ele está deixando aquela espada atravessar ele, para que ela cumpra o seu propósito e para que ela condene pecados. Ele está abrindo o caminho, não mais apenas para de volta ao jardim. Ele está abrindo o caminho para a árvore da vida, para a presença de Deus e para a eternidade com Ele. Joel Bick, um teólogo muito respeitado da nossa confessionalidade, diz assim: o Getsemane é a noite em que o céu ficou em silêncio, para que o inferno gritasse, mas o Cordeiro não recuou. Então podemos viver. Culturalmente, essa lógica pode parecer completamente incompreensível. É a lógica que estava ecoando lá no Sermão do Monte, falando de pacificadores, dos que choram, dos humildes, dos mansos, dos pacificadores. Um caminho contracultural em quase todas as culturas, se não todas. Porque a gente vive, por exemplo, atualmente num recorte, numa época onde o bem maior é a autopreservação. Ninguém quer sofrer, e o sofrimento pode ser interpretado como falha. Ninguém posta dor, ou talvez para fazer um draminha e ganhar um biscoito, faz um story chorando, mas ninguém posta fracasso. São as melhores fotos, nas melhores poses, possivelmente com as melhores roupas, nas melhores experiências. Isso falando de sociabilidade, não só quando a gente sai à rua, mas também quando a gente tem vida digital, exposta. Há uma autopreservação. A gente cuida do rosto para vir a uma reunião como essa de adoração, ou mesmo para ir ao shopping comprar uma sandália. A gente dá uma cuidada, claro, bom senso. Mas isso é muito mais profundo do que apenas aparência. Temos um senso de autopreservação. Mas ao mesmo tempo, biblicamente, a cruz é o lugar onde o sofrimento se torna encaixado, viável, necessário até. E no caso do sofrimento do nosso Redentor, é o instrumento imprescindível, necessário para trazer vida ao mundo. A cruz não celebra a dor pelo prazer. A cruz não celebra a dor como quem tem alegria na dor. Ela celebra a dor como meio para dar a vida. Essa é a lógica da cruz. No cotidiano, a lógica da cruz se manifesta quando alguém decide absorver o dano ao invés de revidar. Um pai que escolhe conversar ao invés de explodir. Uma esposa que escolhe perdoar ao invés de punir. Um colega de trabalho que escolhe admitir o erro ao invés de transferir a culpa. O irmão que escolhe servir em vez de competir. Isso é cruz. Não no sentido redentor, mas no sentido de imitação do Redentor. De entendimento da sua mensagem. Cristo não pede que a gente carregue a nossa cruz para perdoar pecado. Não é penitência. Não é autoflagelo. É renúncia do ego e da autopreservação e da dependência da cruz dele. Em Marcos, no capítulo 8, ele diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não no sentido de perdoar pecados ou de conquistar perdão, mas no sentido de segui-lo e pisar onde ele pisa, e não só onde o meu ego exige o pé. Não só onde o meu coração me dá ordens. Não só onde a autopreservação me exige. Não só onde a vida autocentrada me dá comandos. Mas tomar a minha cruz e seguir a Cristo é levar cativo a obediência dele todos os meus pensamentos. É viver ao som do tambor de outro. E isto é ameaçador para o ego. Isso é completamente ofensivo à autopreservação. É viver por outro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essas são as palavras de Jesus em Marcos 8.
Mas a cruz não é o fim. Ela nos leva ao último ponto. A lógica do reino. E eu quero sintetizá-lo pelo nosso tempo. Se a espada governa pelo domínio e a cruz pelo sacrifício, o reino apresenta um governo de graça transformadora. Se a cruz é a ponte, essa ponte nos leva para o reino que não apenas encaixa o sofrimento da história, mas que traz sentido e novidade. Transforma e me dá esperança, dizendo que essa vida não termina aqui. A cruz de Cristo faz com que as minhas dores tenham lugar e eu seja ensinado a poder sofrer. O luto do cristão tem lugar, porque Cristo morreu por nós para nos dar vida além desta. E pode consolar-nos, não apenas reverter nossos quadros, mas dar sentido para as nossas dores. Só que a cruz não é um ponto de chegada onde somos consolados e as nossas dores são acomodadas. Porque a ressurreição fala da edificação adiantada do reino, para dizer que ele fará novo céu e nova terra, onde sim, agora não haverão mais dores, nem lágrimas, nem luto, nem despedidas, nem UTI, nem enfermidade. Onde o fim não existirá. O reino de Deus fala de algo novo, no qual depositamos esperança. E é por essa razão que Paulo chegou a dizer que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós deveríamos ser existencialistas, portanto. Onde nascemos, sofremos e morremos. Enfim. Mas se Cristo ressuscitou, é a prova de que o reino será erguido e haverá ressurreição para aqueles que estão nele. E haverá novo céu e nova terra, e a transformação se executará. E nós saímos de nossas vidas sofridas para caminhar não apenas com consolo, mas com missão e propósito. Enquanto a lógica da espada produz medo, e a cruz produz reconciliação com Deus e consolo no sofrimento, a lógica do reino produz vida nova, e essa vida nova é interior, é regeneração e aponta para uma nova realidade futura. É comunitária porque nos dá uma igreja agora, uma comunidade de fé, e nos envia como são para as nossas tarefas, nos envia com missão para as nossas identidades. É histórica porque realiza vocação, e é escatológica porque aponta para a nova criação. Quando Marcos nos diz que todos os deixaram e fugiram, do ponto de vista, a missão está em ruínas. Nenhum discípulo fica, Pedro nega, Judas trai, o outro foge nu. Mas do ponto de vista do reino, esse é o caminho viável da graça. E atenção ao que eu vou dizer. Sabe por quê? Que essa cena expõe tanto o fracasso dos discípulos? Porque essa é a nossa história. Não é um reino que nós estamos edificando. É um reino que nós somos convidados a participar. E que está sendo erguido pelo construtor de todas as eras. O reino de Deus não se constrói com homens fortes, mas com homens perdoados e restaurados. O reino de Deus não se constrói com os fortes, mas com os perdoados e restaurados. Você entendeu isso? Eu vou conferir se você entendeu. O reino de Deus não se constrói com homens fortes, mas com homens perdoados e restaurados. 3 pessoas entenderam. Vamos ver se mais gente entendeu, porque isso é de fato libertador. O reino de Deus não se constrói com homens fortes, mas perdoados e alcançados. Entendemos. Pronto. Já podemos encerrar o sermão.
É exatamente aqui que o evangelho brilha. A lógica da espada exige perfeição. A do reino concede perdão. A da espada exige força. O reino concede o espírito. A espada cria ambientes de medo. O reino cria comunidades onde a gente pode nos amar e nos ajudar. Orarmos uns pelos outros. Acudirmos uns aos outros. Acompanharmos uns aos outros. Mas essa graça não é barata. Ela custou sangue. Ela é gratuita. Mas ela é dada, não conquistada. É recebida, não tomada. E quem recebe é transformado. Cristãos não são aceitos porque obedecem. Podem obedecer ao Rei dos Reis porque foram aceitos. O reino diz: em Cristo você pode ser alguém e por isso vence o pecado. A espada diz: seja alguém e então você será vitorioso. Quando a gente aplica isso, finalmente encerrando a nossa vida cotidiana, aqueles que pensam na lógica da espada farão do mundo um campo de batalha apenas. O serviço será guerra. Mas se olharem com os olhos da cruz, com a lógica da cruz, serão capazes de servir enquanto trabalham. Mas lembre-se que a cruz é trânsito, é ponte, para chegarmos na mentalidade do reino. E a mentalidade do reino faz com que a gente olhe o trabalho como vocação, com propósito e com missão. Isso se aplica aos pais que, quando vivem pela espada, exigem perfeição dos filhos. Mas quando vivem pela cruz, são capazes de suportar a imperfeição dos filhos. Mas quando chegam à lógica do reino, entendem que devem discipular discípulos para Cristo, ensinando ainda a perder e a ganhar, a confessar e amar, e são capazes de criar filhos para o evangelho, não só para o vestibular, não só para o mercado de trabalho. É uma questão de mentalidade, de perspectiva e de lógica. No casamento, a lógica da espada produz negociação. Eu faço se você fizer. A lógica da cruz pode produzir sacrifício. Eu faço mesmo que você não faça. Mas a lógica do reino produz transformação. Nós podemos fazer, porque Cristo fez. E por fim há um aspecto escatológico. O reino que começou no coração do crente terminará na renovação de toda a criação. A espada será derretida, a cruz será celebrada vazia e o cordeiro será visto, vivo, ressurreto, coroado, e o reino será pleno. Ali ninguém tomará nada pela força, ninguém será competidor de ninguém, porque tudo será de graça e nada nos custará, porque todo o preço foi pago. É com essa leveza que nós vamos atravessar os nossos dias mais difíceis, olhando para o Redentor, esse que voltará. Que Deus nos abençoe a termos uma lógica celeste, a pensarmos nas coisas lá do alto, enquanto estamos aqui ainda. Vamos orar. Deus bendito, pedimos a graça do Senhor sobre nós. Dá-nos das tuas santas consolações e misericórdias. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos nisso. Dá-nos perspectiva que te adora, que depende, que diz não para o ego, para o eu, que toma a própria cruz para exaltar a tua. Ajuda-nos a aplicar isso em nossos casamentos, trabalho, família. Ajuda-nos a olhar a vida como o reino do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.